Boa tarde. Hoje nós apresentaremos um texto de Rosana de Oliveira Pitã e Silva, pesquisadora do IEA, Instituto de Economia Agrícola, publicado em 2016, intitulado Assistência Técnica e Extensão Rural no Brasil, um pouco de sua história. Apresentaremos também um slide que trata a respeito de agricultura familiar, desenvolvimento sustentável, qualificação das políticas sociais, participação social e produção de base agroecológica. Em primeiro lugar, precisamos entender o que vem a ser assistência técnica e extensão rural no Brasil. Assistência técnica à terra são serviços fundamentais no processo de desenvolvimento rural e da atividade agropecuária. É um instrumento de comunicação de conhecimento de novas tecnologias geradas pela pesquisa e outros conhecimentos. Vale a pena lembrar que em momentos anteriores foi tratado que a extensão rural não é uma dádiva do nosso tempo. A extensão rural já é uma prática que acontecia principalmente em ambientes onde não existia, por exemplo, nem a escrita, ou seja, em povos ágrafos, em solo primitivo. A ideia de extensão rural, extensionismo e técnico de extensão rural foi construída a partir principalmente no século XX. Se pensarmos bem, a extensão rural na realidade é uma prática de ensino-aprendizagem em que alguém já experiente vai ensinar alguém não tão experiente alguma coisa relacionada a práticas agrícolas. Vale a pena lembrar que um técnico extensionista ou um técnico voltado para a extensão rural, ele precisa, antes de mais nada, respeitar algumas leis pertinentes a cada local, cada objeto, cada estado, a cada município. Pois bem, entre essas leis que compõem a legislação, o arcabouço legal, que vai auxiliar o técnico extensionista, nós temos a Constituição Federal de 1988. Segundo Peixoto, o início da implantação dos serviços de ATER no Brasil ocorre principalmente nas décadas de 1950 e 1960, com a criação de associações de crédito e assistência rural, o que nós conhecemos como ACAR. Pois bem, a ACAR é uma associação de créditos à assistência rural vinculada e coordenada pela Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural, a ABCAR. Então não vamos confundir. A ABCAR é a Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural. Ela coordena as ACARs do território brasileiro. Então nós temos associações de crédito e assistência rural de Minas Gerais, Rio de Janeiro, do Espírito Santo e assim sucessivamente. A primeira ACAR foi criada em Minas Gerais em 1948. Os bons resultados levaram à assinatura, em 1954, em um acordo com o governo norte-americano que criou o Projeto Técnico de Agricultura, a ETA. Em cada estado, para cooperação técnico-financeira e para a execução de projetos de desenvolvimento rural, as ETA ou ETA, elas foram criadas para auxiliar principalmente a produção da agricultura no Brasil. Para Peixoto, a Lei número 6.126 de 74 iniciou a estatização do Sistema Brasileiro de Extensão Rural. Portanto, temos o surgimento neste momento, em 1974, da Embrater. Falando em Embrater, vamos pensar bem. Se nós temos a Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural sendo responsável ou uma das responsáveis pela produção rural a partir de 1974, é porque houve uma necessidade extrema de coordenar toda a produtividade que existia no país. Podemos colocar como um dos
instrumentos ou como um dos elementos pertinentes à produção rural, a criação justamente das ATERs, que são assistência técnico rural. Então vamos pensar. Você tem a ACAR, que preocupa-se ou foi encarregada de financiar, distribuir, constituir um meio para criar financiamentos através da Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural. Então, a ACAR, ela foi responsável pela questão do crédito. Então, vamos deixar claro que, de um lado, nós temos o dinheiro, no meio, nós temos o produtor rural e nós temos a Embrater, que é uma empresa brasileira com a questão técnica. Dinheiro de um lado, técnicos extensionistas do outro, e o produtor rural está no meio, tendo a possibilidade de acesso a essas duas questões, ou esses dois organismos, duas organizações. Pois bem, quando chega em 1986, nós temos a democratização do país, que provocou a ampliação da Embrater, bem como o surgimento de um movimento social extensionista. Ora, até o momento, o que nós tínhamos então é que a Embrater, ela foi uma empresa de assistência técnica, sem haver preocupação com a constituição do movimento social extensionista. Vocês poderiam pensar, mas qual a diferença? O que isso influencia? É porque, com o primeiro Programa Nacional de Reforma Agrária, o PNRA, de 1985, ele propôs ações voltadas prioritariamente para os pequenos produtores, assentados rurais e novas metodologias de capacitação extensionista. Portanto, é nesse momento que a Embrater, ela preocupa-se não somente em ampliar a ACAR, distribuir dinheiro através de financiamento, mas também de buscar recursos, metodologias de capacitação extensionista para o produtor rural. Lembrando que a Constituição de 1988 e a Lei Agrícola, todos os serviços de assistência técnica e extensão rural passam a ter um tratamento específico, estabelecendo ações e instrumentos da política agrícola, especificando a manutenção do Serviço Oficial de Assistência Técnica e Extensão Rural. Mas quais eram essas formas associativas? Se existia um caráter educativo, quais eram os objetivos, principalmente das instituições agrícolas que estão surgindo, da Embrater, do PNRA, que é o Programa Nacional de Reforma Agrária, e, por que não dizer, das ETAs. Objetivos, então: 1. Difundir tecnologias necessárias ao aprimoramento da economia agrícola. 2. Estimular e apoiar a participação e organização da população rural. 3. Identificar tecnologias alternativas. 4. Disseminar informações conjunturais nas áreas de produção agrícola. Revisando os objetivos constantes existentes na Constituição de 1988, relacionado ao Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural, foram: difundir tecnologias necessárias para o aprimoramento da economia agrícola. Mas o que é isso? O que seria isso? É você ampliar a difusão das tecnologias, mostrar para não somente os grandes produtores, mas os médios e pequenos, que as tecnologias, naquela época ou àquela época, estavam à disposição da produtividade. Estimular e apoiar a participação e organização da população rural. A própria expressão já diz, é estimular e buscar trazer a população rural para participar de forma proativa na organização da produção rural. Terceiro, identificar tecnologias alternativas. Ora, se uma determinada tecnologia não está servindo à produção, vamos buscar alternativas. E, por fim,
disseminar informações conjunturais. Nada mais é do que o marketing nas áreas de produção agrícola, comercialização, abastecimento e agroindústria, de tudo aquilo que deu certo. E o que não deu certo, que sirva então de lição a posteriori. Mas como nem tudo no nosso país são flores, em 1990, a Embrater foi extinta pelo governo Collor, deixando a competência dos serviços para estados e municípios, desorganizando o sistema oficial de ATER. No entanto, o governo federal passou as funções para o novo ministro da Agricultura e Reforma Agrária, ainda em 1990. Porém, isso foi resultado de uma política neoliberal que surgiu nos anos 1980, que entende que os serviços de extensão rural estatal são imprescindíveis. Quando chega em 1996, passa a existir o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Segundo Bianchini, o crédito rural do PRONAF foi instituído pela Resolução do Bacen 2191, de agosto de 1995. O decreto número 1946, de junho de 1996, criou o PRONAF para além do PRONAF Crédito. O decreto estabelece o programa como uma ação integrada com estados, municípios e produtores rurais. Mas, para que servia o PRONAF? O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, ele foi tão necessário quanto ele o é hoje. Por quê? Porque através da agricultura familiar, que grande parte da população brasileira, e por que não dizer mundial, ela se alimenta principalmente do que é produzido pela agricultura familiar. Após alguns anos de consolidação do PRONAF, houve o fortalecimento e a demanda dos serviços da ATER. Portanto, em 99 criou-se o Ministro da Política Fundiária e do Desenvolvimento Agrário, que em 2009 adotava o nome definitivo de MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário. Em 14 de janeiro de 2000, com a regulamentação da estrutura regimental deste ministério, as atribuições legais e implantações da ATER passam para a competência de dois ministérios, o Ministério da Agricultura e Abastecimento e o Ministério de Desenvolvimento Agrícola. O MDA incorporou assistência técnica e extensão rural, o que foi muito importante, pois o MDA, melhor do que qualquer outro ministério, sabia das condições, das necessidades que permeavam a ATER. Já em 2003, o MDA passa a ser o principal órgão responsável pelas políticas públicas voltadas para a ATER. Vamos pensar, o que são políticas públicas? Se nós observarmos, as políticas públicas são textos, estudos, discussões, debates, todos em torno de regras, leis, legislação, decretos, dispositivos legais que vão contribuir com a produção do agricultor no campo e na agricultura familiar. Segundo Peixoto, a nova Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, PNATER, foi construída pelo MDA. Mas o que isso iria provocar, principalmente para o agricultor familiar? A partir dos anos 90, começa a se organizar melhor a utilização de recursos públicos governamentais, verbas oriundas do recolhimento de impostos, como atributo para o incentivo da produção agrícola. Resumindo, qual é então a importância do PNATER? Qual é a importância da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural? É, principalmente, ajudar os segmentos da sociedade civil, as lideranças de organizações de representantes da agricultura, familiares e movimentos sociais, para que o dinheiro a eles destinado possa chegar em tempo hábil. Para o financiamento das ações de ATER, dos técnicos de extensão rural, a Política Nacional estabeleceu que o MDA, Ministério
de desenvolvimento, ele possa viabilizar as ações para a terra. Como que isso ocorre? Através da Lei 12.897, de 18 de dezembro de 2013, quando ocorre a autorização a instituir Serviço Social Autônomo, o SSA, com a finalidade de promover a execução de políticas de desenvolvimento da assistência técnica e extensão rural. Então, autorizado a instituir Serviço Social Autônomo com a finalidade de promover a execução de políticas de desenvolvimento de assistência técnica e extensão rural, especialmente as que contribuam para a elevação de produção, da produtividade e da qualidade. Então, fechando, a Lei 12.897, ela autoriza a instituir o Serviço Social Autônomo desde que ocorresse a elevação da produção, da qualidade e da produtividade dos serviços dentro da área de serviços rurais para melhorar as condições de renda e de qualidade da população do entorno. Mas vamos falar um pouco, deixando agora a nossa apostila sobre a extensão rural e voltando para os nossos slides, que são slides da Emater Rio. Mas por que pegar Emater Rio, que é a empresa de assistência técnica e extensão rural do estado do Rio de Janeiro? Vejam bem, primeiro porque ele está no Sudeste. Segundo, porque o Rio é uma área, estrategicamente falando, essencial para a logística de distribuição e recepção de produção do agronegócio. Segundo o nosso slide, que foi produzido em agosto de 2017, a Emater Rio, ela incentiva a utilização da assistência técnica e extensão rural, que são técnicos que estudam, fazem agronomia, estudam agricultura familiar e que, algumas vezes, inclusive, que encontram-se em dificuldades, solicitam recursos, principalmente aos próprios produtores. O interessante é que os técnicos, eles não sabem de tudo, mas o que eles sabem, eles conseguem disseminar, passar para outras pessoas. E, ao mesmo tempo, eles estão, inclusive, aprendendo. Atividade relacionada à aula 4, ATER, parte 1, 2, 3. Primeiro, você deverá buscar, após leitura do texto Assistência Técnica e Extensão Rural no Brasil, um pouco de história, volume 11, número 5, maio de 2016, do Instituto de Economia Agrícola, iea.sp.gov.br, fazer as seguintes atividades. Primeiro, leitura e interpretação do texto. Segundo, você deverá criar 5 perguntas, questionamentos, relativos ao texto. Gentileza, uma pergunta múltipla escolha, 3 perguntas que tenham objetivamente questões abertas, objetivas, questões objetivas, e uma 5ª pergunta que poderá ser inclusive subjetiva. Depois, você deverá inserir neste seu trabalho, na construção das perguntas, um link que você deverá buscar na internet falando a respeito da assistência técnica e extensão rural no Brasil. Pode ser que você encontre imagens de 5 minutos a até 30 minutos. Vamos nos ater aos vídeos de, no máximo, 10 minutos. Então, repetindo, você vai criar 5 perguntas referentes ao texto Assistência Técnica e Extensão Rural. Uma questão de múltipla escolha, 3 questões abertas objetivas e uma questão aberta subjetiva. Depois, você irá inserir um link, após assistir, obviamente, de um vídeo que trate a respeito da assistência técnica e extensão rural no Brasil. Tudo isso será enviado para o professor Gilson através do e-mail que já foi passado em momento anterior a vocês, que é o historictour@yahoo.com.br, historictour@yahoo.com.br. Obrigado e bons estudos.